O termo pessoa tóxica muitas vezes é usado para descrever comportamentos que podem impactar as nossas relações e até a nossa saúde mental, né? No entanto, é importante compreender que todos enfrentamos desafios em nossas interações sociais. Mas e se nós, se faça essa pergunta aí, se nós estivermos sendo tóxicos com alguém? Esse é o tema para o meu bate-papo agora com a psicóloga Aline Queiroz. Aline, bem-vinda, bom dia. Pegou o microfone, Aline? Aqui do seu lado, ó. Isso. Bom dia, Elis. Prazer estar aqui novamente com você para falar de um tema tão importante, né? E a gente sempre olha para o outro, né, Aline? A culpa é sempre do outro, é o outro que causa algo em mim e a gente às vezes não é realista com as nossas características. E de repente eu estou sendo tóxico com alguém, né? Às vezes está acontecendo isso com você aqui e você acha que está sempre no outro. Como que a gente identifica? É um tema, assim, que dá para a gente falar horas, né? Porque realmente esse lugar de colocar o outro é muito mais fácil do que eu reconhecer. Né? E depois que tornou mais visível a fala do tóxico, acaba que as pessoas distorcem e perdem o valor dessa palavra, né? Infelizmente, por conta da questão até da rede social e tudo mais. Acabam banalizando. Sim, e quando a gente erra, eu sempre falo isso na clínica, né? Quando a gente erra, a gente sabe que a gente está errado. A gente pode ter a dificuldade de assumir para o outro, mas a gente sabe, né, o que eu fiz para o outro, para mim, né? E esse conceito da toxicidade, ela entra não só para outra pessoa, como para mim mesma, né? Como que a gente percebe os nossos comportamentos ali mais tóxicos? A manipulação. Isso, ó, características aí da pessoa tóxica, vamos prestar atenção. Sim, a manipulação é o principal, é o primeiro, né? E quando a gente se relaciona com alguém, a gente conhece a outra pessoa. E aí, conhecendo outra, é muito mais fácil da gente manipular a nosso favor. Né? Então, eu sei o que conseguir do outro, como conseguir do outro, né? A chantagem emocional, né? A vitimização, então, são as pessoas que se colocam mais no papel de vítima. Né? Então, tem muito esse contexto. A dificuldade de assumir a própria responsabilidade. Então, num problema a gente vai resolver, eu vou sempre jogar que eu fiz determinada coisa porque você fez tal coisa para que eu fizesse. Parece que a gente concorre sempre com o outro, que Sim, coisa louca, né, Aline? É uma competição ali, né? Eu sempre falo que a gente precisa ir para os diálogos, para as conversas, sem ataque e defesa. Porque quando eu vou posicionar para você, eles, olha, eu não gostei de tal coisa, eu me sinto ofendida, né? Eu não preciso te atacar para isso. E a outra pessoa não precisa se defender de, não, mas eu fiz porque você é tal coisa. Né? Então, esse cenário, né, da toxicidade, ele está nas questões emocionais e psicológicas. Né? Não só para quem sofre um transtorno, né? A ansiedade traz um nível muito maior, porque a pessoa fica mais insegura, os ciúmes aumenta, então eu preciso ter mais controle sobre o outro. E aí a vitimização ela entra com uma força muito maior. Então, são vários fatores. Está ligado à autoestima também? Se eu preciso controlar mais o outro, a minha autoestima não está legal, né? Porque eu não, a minha insegurança, né? O capaz. tempo todo eu penso que você pode encontrar pessoas mais interessantes que eu. Né? Então, pela fragilidade, pela minha vulnerabilidade, eu tento te colocar ao meu favor. Né? Então, ou de repente enxerga inúmeras características positivas no outro e precisa diminuir um pouco isso para tentar um equilíbrio. Sim. Isso a gente vai, assim, em níveis da toxicidade, entrando para uma relação abusiva. Né? Quando eu vou minando quem o outro é, conscientemente, né, a gente classifica dentro de uma relação abusiva. Né? Nem sempre a toxicidade ela é consciente. Às vezes a gente não percebe, né? Por isso que entra essa necessidade de eu escutar o outro e eu acolher a fala do outro, entendendo que eu também vou estar errado. A gente sempre foi. Eu acho que o principal é entender que em algum momento da vida, todos nós fomos tóxicos. Agora, vamos olhar para essa pessoa tóxica. Ela também recebeu isso, de alguma forma? Sim. Que é o que ela repassa. Sim. A gente busca inconscientemente, né, respostas psicológicas, psíquicas, que a gente já viu acontecer. Então, se eu vejo meus pais, por exemplo, que é a nossa base ali, né, como eles resolvem um conflito, como que a dinâmica familiar acontece, a hora que eu estou na minha, eu busco essa referência. Por mais que seja uma referência negativa, é como o meu cérebro aprendeu a resolver esse tipo de questão. Né? Então, ele vai buscar esse padrão. Por isso que o principal cenário é da gente reconhecer, de pera, não é legal isso daqui, deixa eu pensar sobre mudar, porque o problema não é ser tóxico. Né? Porque todos nós já fomos. O problema é a gente não aceitar isso e continuar reproduzindo o mesmo comportamento. Voltamos para a autorresponsabilidade, né? Autoconhecimento. Olhar para você com verdade, identificar e não adianta só identificar. Que muita gente faz isso também. Identifiquei que eu tenho um problema,
mas eu não atuo para a mudança desse problema. Sim. Então não resolve, você tem que buscar. De que maneira essa pessoa pode melhorar esse comportamento? Terapia é o principal, né? Mas fora do processo terapêutico, esse lugar de reconhecer, de se questionar, né? De como que eu correspondo às relações que eu convivo, né? Eu gostaria que isso acontecesse comigo, né? Quais os comportamentos ou pensamentos ou ações que eu posso ter diferente, mais saudável que essa outra pessoa. Então, um exemplo super bobo, assim, mas que entra nessa toxicidade. A gente está conversando e você me diminui. Você diminui a minha fala, né? Uma pontinha ali de como eu vou minar o teu conhecimento, de como eu vou te fragilizar, né? A partir do momento que eu percebo, poxa, eu tenho esse comportamento de diminuir ali o outro, de cortar o outro, deixa eu repensar sobre isso daqui, né? E aí, a partir do momento que eu vou pensando, a gente não vai mudar de uma vez, né, o comportamento, mas a gente pode ir começando aos pouquinhos e transformando esse comportamento, esse mecanismo ali já tão reativo que a gente tem. Maravilha! Esse foi o Sessão Terapia de hoje, para fazer a gente sempre refletir, né, sobre os nossos comportamentos. Como a Aline falou, a gente em um momento ou outro vai acabar sendo tóxico. Agora, em todos os momentos não dá, né, gente? Vamos buscar. Aline, vamos deixar a rede social? @psicoalinequeiroz. E esse é o Instagram, né? E o Facebook também. @psicoalinequeiroz. Obrigada, até uma próxima vez. Obrigada, eu que agradeço.